Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Clodiano. Vou mandar um forte abraço aí para o Vitor Neres, do canal Vitor Neres. Ele está elogiando aqui o estudo diário das escrituras que nós fazemos, tá bom? Então todos nós estamos de parabéns por todos os dias estar aqui e estudarmos juntos as escrituras. Eu sigo o canal do Vitor Neres, é muito bom. Eu vou deixar um vídeo dele no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? Só você clicar aqui, entra lá e se inscreva no canal do Vitor Neres. Se você não acompanha, passe a acompanhar, tá bom? Só clicar aqui. Eu vou mandar um forte abraço também para outra pessoa que mandou a mensagem aqui, é o Paulo César Fernandes do Nascimento. Ele é o esposo da Val, junto a esse casal, eles são lá do Rio de Janeiro. Eles formaram um grupo no WhatsApp que é da Noite Familiar. Toda segunda-feira, 20 horas, tem a Noite Familiar. Inclusive, convido vocês para essa Noite Familiar, segunda-feira, às 20 horas, amanhã. Tá bom? Vou deixar o link no final aqui da descrição também para o convite da Noite Familiar. Você vai conseguir entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Da Noite Familiar. E quando chega o horário ali, eles colocam o link do Zoom. A reunião é por meio do aplicativo Zoom, tá bom? A Noite Familiar. Vocês estão todos convidados amanhã às 20 horas para a Noite Familiar também. O Paulo Nascimento aqui, né? Paulo César Fernandes do Nascimento, né? Ele escreveu assim: que maravilha ter essa aula todos os dias. Obrigado, irmão Vanderlei, pela sua constância. Eu agradeço a constância de vocês também em acompanhar todos os dias a mensagem aqui. Bom, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. Nós falamos já muita coisa sobre o maná, a passagem no Mar Vermelho. E eu queria esclarecer algo que às vezes algumas pessoas não entendem quando uma escritura está falando simbolicamente, às vezes está falando literalmente, tá bom? E eu estou falando da passagem pelo Mar Vermelho, tá bom? Muitas pessoas ensinam que quando os filhos de Israel eles passaram pelo Mar Vermelho ali, né, o mar aberto, que eles foram batizados naquela ocasião, tá bom? Eu gostaria de esclarecer um pouquinho isso. De fato, o apóstolo Paulo, ele cita isso, e eu acho que a ideia vem daí, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados por Moisés na nuvem no mar. Então cita aqui que quando eles passaram pelo mar, foram batizados. Bom, só falando uma coisa aqui, no Velho Testamento você não vai encontrar a palavra batismo, tá bom? Somente no Novo, porque a palavra batismo, ela é em grega e significa imersão, né? Ser imerso na água, tá bom? Então o batismo significa isso, imersão. E só tem no grego essa palavra batismo. No Velho Testamento você vai achar saíros das águas, saiu das águas de Judá, saiu das águas de Judá, das águas de... Tem vários rios, né? Que quando cita que saíram da água significa esse convênio, que eles foram batizados. Porém, no Velho Testamento você não vai achar a palavra batismo, porque foi escrito em grego e aramaico, né? O Velho Testamento. E o Novo Testamento você já acha por causa que é em grego, tá bom? E aqui o apóstolo Paulo cita que eles foram batizados no mar ali, tá bom? Por Moisés. Bom, só quero esclarecer que aqui Paulo ele está falando muito simbolicamente das coisas, tá bom? Ele vai falar do maná espiritual, ele vai falar que a rocha é Cristo. Não é que aquela pedra lá era Cristo, mas simbolizava Cristo, que jorrou água, matou a sede do povo. Cristo ele é as águas vivas, né, da nossa vida. Então, ele estava falando tudo simbolicamente. Então, quando eles passaram pelo mar, não significa que eles foram batizados todos de uma vez. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, ele explica a maneira de ser batizado, né? Ele fala que nós somos plantados juntamente na semelhança da morte de Cristo, ou seja, sepultados, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, o sepultamento, né, quando é na terra, joga terra ali. Então, se uma pá de terra não está sepultando a pessoa, eles não foram imersos na água completamente, já que eles passaram em terra seca. Então, eu não conto como batismo ali, tá bom? Agora, quando ele falou aqui, foi batizado por Moisés no mar, pode ser sim, depois que atravessaram o mar vermelho ali, que as águas voltaram, engoliu ali os egípcios, pode ser que todos eles fizeram o convênio do batismo ali, né, na beira do mar. Aí eu acredito sim,
tá bom? Inclusive, o apóstolo Paulo, por que ele está citando isso aqui no Novo Testamento, né? Aqui no versículo 5, ele diz assim, ó: mas Deus não se agradou da maioria deles, né, da parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, ou seja, muitos deles morreram, a maioria deles morreram no deserto. Por que Paulo está ensinando isso? Que eles foram batizados, mas morreram, porque foram desobedientes. Paulo está ensinando aqui, né? Vocês podem acompanhar em 2 Coríntios, capítulo 10, que ele está ensinando o quê? Que mesmo que nós sejamos batizados, nós não estamos salvos. Nós precisamos fazer as obras de Deus, continuar no convênio que nós fizemos. Então ele está explicando aqui que mesmo que os filhos de Israel tinham sido batizados, eles foram desobedientes e foram prostrados, morreram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Tá bom? Então é disso que Paulo está falando aqui. Então só queria compartilhar um pouco sobre isso e falar alguns versículos que me chamou a atenção aqui no estudo de hoje para nós, tá bom? Eu vou começar aqui com Êxodo capítulo 14, versículo 14. Diz assim: e o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, né? Eles estavam com medo ali do exército dos egípcios e Moisés falou: olha, Deus vai batalhar por nós, tá bom? Ele que vai batalhar e vai vencer essa guerra. Essa guerra é do Senhor, tá bom? Então, para eles ficarem despreocupados ali. Então, olha que interessante. Deus, ele pelejaria, ele é da guerra, né? Aliás, no capítulo 15, versículo 3, tem uma nova expressão que Deus não havia sido chamado antes. Diz assim, ó: e o Senhor é homem de guerra, e o Senhor é o seu nome, né? Então aqui quando fala que Deus ele é homem de guerra, né? O Senhor dos exércitos. Então é uma expressão aqui para nós também. Interessante porque se na cultura egípcia, né, existe vários deuses, né? Se você quer um deus, alguma coisa, você tem que se direcionar àquele deus que é específico para aquela coisa. No nosso caso, nosso Deus ele é perfeito em todas as coisas, em todas as coisas. Tudo que você quer, você precisa, né? Deus tem para te dar, tá bom? Tudo, né? Você não precisa buscar. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, melhor para nós aqui. Por exemplo, os egípcios, né? Eles tinham vários deuses. Os deuses deles tinham corpo humano, mas cabeça de animais, né? Por exemplo, o Senhor, quando ele estava fazendo as pragas lá no Egito, fez subir rãs, né? Ali no Egito ali. Por que eles não chamaram tem uma deusa lá que tem uma cabeça de rã? Por que não chamou a deusa cabeça de rã para expulsar as rãs, né? Eles ficaram foi com nojo das rãs ali. As rãs não mordiam, não causava mal ali nos Egípcios, mas eles tiveram nojo da rã, pisando ali, parecendo aquela coisa fria, gosmenta ali. Então fez com que eles tivessem nojo dos deuses que eles tinham. Cada praga foi mostrando isso, né? Por exemplo, aquelas trevas de escuridão, tinha o deus Ra, que era o sol. Então mostrava que Deus estava quebrando aquela cultura ali, mostrando o poder de Deus, tem todos os poderes, não é limitado em algo como eles queriam aqui. Por exemplo, falando sobre a guerra aqui, né? Qual deus, se fosse os egípcios, chamaria, né? Inclusive ele tem deuses e deusas, né? Vou pegar alguns deuses aqui para compartilhar com vocês, né? Tem a deusa Neith, que ela era a deusa da guerra e da caça. Então, para guerrear ali, tinha que ser a deusa da guerra, da caça. Os gregos, né, por exemplo, eles também tinham muitos deuses, e da guerra era a deusa Atena, né? Então veja bem que vários deuses, né, e se você precisa de algo, você ia buscar naquele deus ali. Deusa da fertilidade, se você quisesse ter filho, era aquela deusa com cabeça de rã, por exemplo. Então olha só como são vários deuses, e na cultura deles também, um deus foi concebendo o outro, e o próprio universo concedeu alguns deuses ali. Na nossa, não, nós cremos que Deus ele fez o universo, ele fez esse planeta, as estrelas, todas as coisas aqui para nós, né? Então é completamente diferente. Outra coisa dos deuses aqui, por exemplo, o Maat, ele é da manutenção cósmica, né? É uma mulher, né, aliás, essa deusa, Maat. E ela é a mãe de Ra, né? Que é o deus Sol ali. É interessante aqui algumas coisas aqui. Mas interessante, tem o deus Anubis, Horus, né? O próprio faraó, ele se considerava uma divindade, né? Recarnada ali, né? Então, o próprio rio Nilo, tinha ali as vacas, né? Tem tudo ali, vários e vários deuses com vários propósitos diferentes. E nós não, nós temos um único Deus que serve para tudo,
tá bom? Mas também não é um Deus aí que é um menu para nós, né? Eu preciso disso, eu preciso disso. Não está aqui para nos servir de acordo com o nosso desejo e vontade, né? Na verdade, Deus é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos buscar Ele porque Ele tem tudo o que nós precisamos, tá bom? Então, por isso que eu falei aqui sobre Ele ser o Deus da guerra, né? Aqui no versículo, qual foi o versículo que eu li? Êxodo 15:3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então, o Senhor dos exércitos, né? Tem várias expressões aqui. O Senhor Todo-Poderoso, né? Tirou o povo ali do Egito com mão poderosa. Então, o Senhor tem vários e vários nomes ali. Outro versículo que eu vou ler, Êxodo 15, versículo 11. O Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como que glorificado e santificado, né? Admirável e louvável, operando maravilhas, né? Então, esse versículo aqui ele é maravilhoso, né? Eu vou ler de novo aqui, ó. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Ou seja, não existe um Deus como o nosso Deus, tá bom? Ele é maravilhoso, poderoso, ele tem todo o poder e domínio, tá bom? E continua, né? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável e louvores, operando maravilhas. Ninguém opera maravilhas como o nosso Deus. Então nós não precisamos buscar outros deuses. Nós temos tudo em um único Deus, tá bom? E aqui em Êxodo 15:18, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Ninguém vai tirar esse Deus do poder, né? Inclusive tem um Deus aqui dos egípcios, né? Que é o Horus. O deus Horus, ele perdeu um olho, deixa eu ver aqui, o olho esquerdo, né? Ele perdeu em uma das guerras. O nosso Deus não tem como perder olho, não tem como, ele é perfeito e poderoso, tá bom? Então não existe Deus como o nosso Deus. Vou ler aqui agora, Êxodo 17, versículo 15 e 16, que eu achei interessante. Diz assim, ó. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Olha só que interessante. Que Deus possa ser a nossa bandeira, o nosso estandarte, tá bom? E disse, portanto, jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Olha só que interessante. Amaleque, né, eles eram descendentes dos Edomitas, que veio do Esaú, né? Tinha Jacó e Esaú. Esaú, ele recebeu a bênção dele lá, viveria nas montanhas de Edom, então tinha os Edomitas, dos Edomitas veio os Amalequitas, conforme diz aqui, tá bom? E os Amalequitas, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, eles fizeram uma covardia com o povo de Israel, eles começaram a atacar os acampamentos mais fracos ali, né, e derrotar os israelitas. Então o Senhor, ele fez guerra ali contra os Amalequitas. Veja que o Senhor levou essa guerra para o lado pessoal, né? O versículo diz assim, ó, e disse, portanto, jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, e eles seriam extintos, né? Então, eles lutaram contra Israel, perderam, depois vão lutar contra Davi, e tem um profeta também, eu acho que é Ezequias. Na época de Ezequias, então, eles são exterminados, né? Aí não vai ter mais geração ali de Amalequita. Mas olha que o Senhor mesmo falou aqui, ó, essa guerra é minha, contra os Amalequitas é minha. Ele lutou de geração em geração contra os Amalequitas, tá bom? Bom, é essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, que não existe Deus como o nosso Deus. Ele é o Deus da guerra, ele é o príncipe da paz, ele é tudo que nós precisamos, tá bom? Então basta nós nos recorrermos a ele. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.